compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Dolores y países, anaconas y guambianos. Dolores y países, anaconas y guambianos. Coconucos y aguilares, todos indios colombianos. Coconucos y aguilares, todos indios colombianos. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. La tierra sabe, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, pastores poderosos, impulsores de paz, la voz de la conciencia representada, la resistencia con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Guardia! ¡Fuerza! Listo, já vas a entrar al aire. Bom, a gente vai começar daqui a pouco. Boa tarde na Colômbia, boa noite no Brasil. Bem-vindos neste webinar que chamamos O que está acontecendo? Conversação entre jovens indígenas entre Brasil e Colômbia. Este espaço nasce da rede Tecendo Histórias entre jornalistas indígenas e não indígenas que estamos na América Latina. Este espaço é iniciado pela Agenda Própria, que é um meio de comunicação independente que trabalha com povos indígenas na América Latina. Bem-vindos. Também eu quero contar para vocês que esse espaço está sendo transmitido com tradução simultânea no espanhol e português, com organizações aliadas como a Organização Indígena da Colômbia, UNIC, a Comunicação Nacional de Comunicação, CONCIP, a produtora audiovisual Sentarte, a Comunicação para a Cidadania no Brasil, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, a Federação de Organizações ORIM, o meio de comunicação Agenda Própria e com o apoio. Nesse espaço, quero dar bem-vinda à nossa colega Débora Menezes, do Brasil, que faz parte da rede Tecendo Histórias. Bem-vinda. Muito obrigada, Ginette. Eu saúdo esse espaço. Vamos compartilhar um olhar sobre o que está acontecendo na Colômbia, mas também desde a Amazônia brasileira, onde os povos indígenas enfrentam uma série de problemas socioambientais, desde a mineração ilegal, o impacto da deforestação, até o confronto da Covid-19, que é um desafio muito importante. Eu quero que as participantes se apresentem, começando pelas jovens representantes brasileiras, e que todas podem contar um pouco de quem são elas, onde que elas estão, que povo indígena elas representam. Então, primeiro, a Lana Machineiri, por favor. Boa tarde, com imenso prazer que estou aqui junto a vocês, todos os parentes e parentas
Eu sou a Lana Manchinetti, sou do estado do Acre, que faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, que faz parte da Amazônia brasileira. Sou indígena, faço parte da rede de comunicadores indígenas da COIAB, como você já apresentou, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Faço parte dessa rede de jovens comunicadores e sou também, estou finalizando uma faculdade de biologia. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Se te apagó el micrófono, Débora. Perdón. Desculpas. Muchas gracias, Alana. Muito obrigada, Lana. Gera Tucano, desde São Gabriel da Cachoeira, no departamento da Amazônia. Se você pode se apresentar, por favor. Então, meu nome é Vera Luciane Moura, sou da etnia tucano, do povo tucano, represento a região do Rio Negro, Alto Rio Negro, do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Faço parte da rede de comunicadores indígenas da COIAB e também faço parte da rede Waiuri, aqui da organização indígena, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, POIRN. Muito obrigada pela oportunidade. Muchas gracias, Vera. E agora Muito obrigada, Vera. E agora, desde a Colômbia, por favor, Zaissa Rodrigues, se você pode se apresentar. Boa tarde, meu nome é Zaissa Rodrigues, eu sou indígena do povo cubeu, daqui do departamento de Valpés, na Amazônia colombiana. Atualmente, estou aqui no meu departamento, contribuindo com as entidades estatais. E sou administradora de empresas da Universidade Nacional daqui da Colômbia. Agradeço o convite, estou aqui para dialogar sobre este importante assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Zaissa. Por favor, Jefferson Chirimuscay Aranda, se você pode se apresentar também. Me apresento, meu nome é Jefferson Chirimuscay, agradeço o convite. Eu sou do povo Missak, do departamento de Cauca, na cidade de Silvia, no estado de Cauca. Estou muito feliz aqui na Colômbia, há uma grande mobilização. Estou na cidade de Bogotá, aguardando nosso povo e para dialogar sobre a realidade que a gente está vivendo com os jovens, com tudo que vamos tratar nesta tarde. Agradeço muito. Em Colômbia está de dia. Na Colômbia é de dia. E a comentar aqui que no Brasil estamos de noite e vocês estão de dia. Sim, é assim, Débora. Agradeço aos companheiros por estar aqui nos seus territórios. Eu conheço o desafio da conectividade da internet para começar deste espaço. Apresento um contexto muito curto do que tem sido a greve nacional na Colômbia. Hoje, 26 de maio, se realizam manifestações nacionais, depois que não foi possível uma negociação com o governo colombiano. Já tem quase um mês de greve. Começou no 28 de abril, quando centenas de pessoas saíram às ruas para exigir ao governo retroceder uma reforma tributária de saúde depois de uma crise e nesse contexto de Covid-19. Esta pressão social, esta saída às ruas implicou que a reforma tributária, a reforma da saúde não fosse feita e também que o ministro de Fazenda renunciasse, Alberto Carrasquilla. Além disso, há esta situação, uma conjuntura nacional que está atravessada por uns assuntos de direitos humanos bem difíceis. Eu vou tomar alguns dados
rapidamente, Temblores, que es una ONG, segundo Temblores, que é uma ONG, mais de 3.155 violência policial. Entre eles, preocupa muito que tem 22 vítimas de violência sexual. Isso só até 24 de maio. Tem 165 casos de armas de fogo contra manifestantes, 46 vítimas de agressões nos seus olhos, intervenções violentas por parte da força pública, 1.388 retenções arbitrárias contra os manifestantes. E, bom, as cifras só aumentam, e isso, apesar de que o Covid-19 não tem limitado que a cidadania saia às ruas a exigir deste governo do presidente Ivan Duque que ele considere e escute as comunidades. Nessas exigências, essas reivindicações que estão os povos indígenas, que têm se juntado depois, segundo os dados da UNIC, tem 22 pontos de resistência no nível nacional que se chamam mingas indígenas. Eu quero dar a palavra para Jefferson Chirimuscai Aranda, que como indígena Misak tem participado na greve nacional, para que nos conte a olhar dos povos indígenas, o que é a minga indígena, que conta para o Brasil, o que é a minga, que é nova para o país vizinho, e o que pedem os povos indígenas. Jefferson. Muchas gracias. Sí. Primero, digamos, entender el contexto o la noción que tienen los pueblos indígenas sobre la Vamos entender o contexto sobre os povos e a minga indígena e vamos entender o que significa essa palavra. Nós, como povos indígenas, muitos temos utilizado esse termo. Essa palavra veio desde o Peru, ela também é utilizada em comunidades indígenas da América Latina. Para a gente, a minga é um trabalho comunitário onde todos os povos indígenas ou um povo indígena se juntam ao povo para conseguir trabalhar de forma comunitária. É a visão da minga, do que é a minga indígena. Fazendo trabalho comunitário para apoiar e produzir um trabalho dentro da agricultura. Falamos também sobre a minga do pensamento, é a construção de uma coisa a partir de um grupo de pessoas que se colaboram para melhorar o trabalho comunitário. Então, a gente precisa compreender que a minga é um trabalho comunitário dos povos indígenas. Da mesma forma, a gente pode lembrar que a luta dos povos indígenas com esse trabalho comunitário tem vindo de muito tempo atrás. Os povos indígenas, por exemplo, o povo Misak tem trabalhado de forma muito conjunta faz 500 anos, desde o momento da invasão, dos massacres, do desterro da colônia. Então, a gente tem feito trabalho comunitário e esse trabalho comunitário reivindica muitas coisas, ajuda a ganhar muitas coisas. Então, fazemos isso a partir da minga. Nos anos 60, 70, o povo Misak começa a luta conjunta e faz uma minga para os povos indígenas vizinhos, por exemplo, os Nasa, os Pastos, os Piacingas, enfim, muitos povos indígenas que estão juntos para conseguir uma recuperação de terra dentro dos nossos territórios. Então, eles se apoiam, a gente se apoia, se mobiliza. Por exemplo, a primeira mobilização chamou-se a Marcha dos Governadores, no século passado. Então, isso leva a muito trabalho de conseguir chegar até o Estado e pedir reconhecimento. Somos daqui, somos as raízes daqui, a gente tem que continuar
a luta, e aí vem a raiz de luta para conseguir resistir nesse momento. Então, muito tem sido feito, a gente conseguiu chegar com esse trabalho comunitário à Assembleia Constituinte de 1991, temos criado muitas organizações. Esse é o trabalho da Aminga, a organização para chegar e dizer aqui estamos, a gente existe e podemos ajudar a melhora das condições de vida do povo colombiano e do mundo inteiro. Estamos ouvindo como se fala sobre o Amazonas, como deve ser cuidado da terra. Então, a importância dos povos indígenas para conseguir isso é fundamental. Isso é o que tem feito nesse momento. O que a Aminga é isso? A Aminga são as organizações dos povos indígenas. Chamamos a União, a Luta dos Povos Indígenas, e foi criada uma Constituição em 1991, que não foi cumprida até agora, e a gente está chamando ao cumprimento dela, chamando a que sejam cumpridas as regras que estão escritas na Constituição, porque a gente tem sabe que tem muitos acordos que estão no papel e não tem sido feito, e olhem o que está acontecendo com os acordos de paz, também têm sido incumpridos. Então, esta é uma Aminga dos povos indígenas, é uma Aminga onde se juntam muitos setores sociais, estudantes, feministas, crianças, jovens, e é a união de muitas pessoas, de muitos povos. A Aminga não é apenas para os povos indígenas, a Aminga é um chamado para toda a sociedade. Nesse contexto, como já foi dito, somos muitas as concentrações no âmbito nacional, onde estão os povos indígenas Cauca, Vade, Bogotá, Casanare, no norte do país. Tem muitas cidades, muitos departamentos da Colômbia estão se reunindo, a gente está se reunindo com povos indígenas para se unir nessa Aminga nacional. E para que a gente faz essa luta? Temos que entender que a Aminga nasce no departamento de Cauca, e o que foi feito em 2019, por exemplo, a Aminga de 2019, a gente tem que entender que a palavra Minga está nos povos indígenas faz muito tempo, mas aplicado em 2019, quando foi a grande marcha de 2019, levou a muitos acordos, levou pela luta de muitos acordos que não foram cumpridos. Então, a gente tem que seguir lutando para saber o que tem se... Quais são as reivindicações do território, dos povos indígenas, e o que a gente... a reivindicação do passado, a reivindicação dos povos indígenas, resgate da memória histórica, que tem sido contada por uma parte, mas a outra parte nunca foi ouvida, e isso é uma das reclamações. Também as terras que se necessitam, que os povos indígenas precisam para subsistir. As populações dentro dos povos indígenas continuam crescendo, a gente precisa fortalecer a identidade cultural. A nossa identidade cultural, mas a desvantagem que a gente tem é que o território ele vai diminuindo e a gente continua lutando por isso. Os territórios dos povos indígenas têm que ser reivindicados para os povos indígenas, para quem pertence. Essa é a primeira visão. Outra coisa, neste momento, estamos falando muito sobre os acordos de paz. Os acordos de paz vieram, né, foram assinados, mas o governo atual, quando o Ivan Duque chegou no poder, ele começou a descumprir os acordos de paz, então muitas promessas, muitos acordos, muitos documentos não foram para a prática. Então, está escrito fim da violência, fim da não repetição dos eventos violentos, mas o que a gente vê? Ataques violentos, sequestro dos povos indígenas, então não há cumprimento da premissa não mais violência e não mais repetição, como está escrito nos acordos. Isso que a gente está lutando nesse momento. Continuar nesse caminho tem sido muito difícil. Atualmente, vocês podem ver a repressão policial, o Estado está assassinando população indígena, a sociedade colombiana como um todo, e a gente não pode seguir nessa situação. Os povos indígenas lutamos contra essa violência do Estado, contra essa repressão. E é isso que estamos lutando.
E que mais que estamos lutando? A comunidade Missá, como já disse anteriormente, eles estão derrubando os monumentos à colônia, os monumentos que incorrem a violência a partir da colônia. É isso que a gente tem feito. Em 2020, o ano passado, foi derrubada a estátua do Sebastião de Belalcázar porque estava num sítio sagrado para os povos indígenas. Ele era um colonizador. E é uma agressão aos povos indígenas. E a gente quer isso, poder dizer, não mais, basta. E continuar sendo o que a gente é, povos indígenas. Não estamos pedindo para os outros serem igual a gente, mas estamos pedindo para que a gente possa ser nós mesmos. Esse é o nosso chamado. A reforma tributária que conseguiu até o momento, ou qual a proposta? Muitos impostos sobre o povo, inclusive os mais vulneráveis, mas os grandes empresários estão sendo premiados. E para a gente, para nós, como povos indígenas, resultamos muito afetados. Estão falando que a gente quer tudo de graça, mas na verdade a gente paga também muitos impostos, porque o governo tem colocado impostos sobre nós. E isso afeta muito a gente, afeta populações mais vulneráveis, e contra isso continuamos na luta. A gente não conseguiu derrotar ainda, mas pelo menos essa proposta de reforma tributária foi expulsa do governo, do Congresso, isso a Minga conseguiu. A reforma à saúde também foi retirada do Congresso, e essas grandes coisas têm sido logradas pela Minga. Colômbia acordou finalmente, muitos dos povos indígenas temos falado já, vamos abrir os olhos, temos que lutar pela gente, não somos a sociedade, a gente que manda, porque a gente tem que mandar ao Congresso, o governo que está no poder, que supostamente representa a gente, tem que pedir que cumpra com o que a gente está pedindo, que a gente precisa, o que a gente, por direito, tem por direito. Os estudantes, a população de trabalhadores, aqui, por exemplo, há muitos vendedores ambulantes, por eles também estamos lutando. Não há áreas camponesas para poder cultivar, e também lutamos por eles. Lutamos porque o camponês produz, mas as grandes importações acabam com os camponeses, e os produtos deles, dos pequenos produtores, não são vendidos, ofertados no mercado. E o que ele produz não consegue manter a família, o governo não garante isso. Então, por exemplo, há uma suplantação de importações desde o estrangeiro, China, Estados Unidos, sofrer a autonomia alimentar que a gente está querendo. Então, a gente está lutando também por isso, pela autonomia alimentar a partir dos nossos territórios. Há 4 passos fundamentais dos MISAC. O território, porque com território a gente o MISAC. Autoridade, porque com nossa autoridade a gente pode seguir em frente sob o mando das nossas autoridades próprias, dos churas, que são as nossas autoridades indígenas, e a autonomia é que identifica a gente. Então, vocês podem ser vocês mesmos, você tem que ser vocês mesmos, desde Amazonas, vocês têm que ser vocês mesmos, e nós somos MISAC, e temos que continuar sendo. Autonomia e identidade, que é o que a gente mais, pelo que mais luta, o que precisamos seguir fortalecendo. Então, por isso, esse é derrubamento das estátuas. Estou aqui na Praça do Rosário, que é em Bogotá. Então, neste pedestal se encontrava um dos colonizadores desta região, destas terras. E o dia 7 de maio, os povos indígenas tivemos a iniciativa de dizer, não mais agressões aos povos indígenas, e por isso a gente jogou ele fora do pedestal, porque no pedestal não podem estar agressores.
E o cara tá com uma espada, é uma representação da agressividade aos povos indígenas, então a gente derrubou. E a gente se fortalece a partir do que a gente é, a partir da nossa identidade. Somos os filhos da água. E é o que a gente aponta. O que a gente quer? Uma fonte de água que possa... A gente vive pela água, a gente conserva a água, cuida da água. Então, que melhor representação de todas e de todos do que uma fonte de água, dizendo que a água é vida. A agressão para a Colômbia é ter essas estátuas. Não sei se dá para ver a tela que está aqui escrita, está falando, esta não é terra de Colombo. Isso que a gente quer levar como mensagem. Nós seguimos lutando por umas terras que sempre têm nos correspondido, mas até o nome foi mudado e continuamos. Eles tentam mudar nosso pensamento. A gente quer ser a gente, ser nós mesmos, chamar as terras nos nomes. Abya-Yala, Núbire, da forma que a gente tem chamado essa terra ancestralmente. Essa é a nossa luta, mas a repressão policial, o Estado, tem impedido de fazer muita coisa. Muitos dos nossos irmãos aparecem assassinados, massacrados, torturados, e estamos contra isso. Às vezes perguntam, por que vocês param? Por que vocês fazem bloqueio? Mas se a gente não fizer, o governo não enxerga a gente. Se a gente não fizer isso, o governo tampa os olhos, tampa os ouvidos, não vê a gente, não nos ouve. Então, a melhor forma de fazer protesto pacífico que é o que a gente está fazendo, a gente está protestando pacificamente para que o governo possa explicar, possa dar o que a gente precisa como ser humano e o que a sociedade precisa. A gente quer tudo de graça? Não, a gente quer trabalhar também, mas dignamente, a dignidade por cima de tudo. É a nossa luta como povo colombiano e vamos continuar nessa luta. E o que a gente faz, o chamado. Muitos têm visto as agressões físicas e culturais. Por exemplo, tem povos indígenas que estão em vias de extinção. Isso é uma agressão e a gente está lutando contra isso, porque nós devemos seguir fortalecendo como povos indígenas. Há muitas coisas para lutar, muitas das coisas que continuam dentro da sociedade colombiana. Claro, Jeffrey, vamos a estar hablando de esto también con otros compañeros indígenas que están en territorio amazónico. São território amazônico na fronteira. Agradeço por compartilhar as imagens e por estar aqui conosco com essa mensagem que você nos deixa que cada povo seja desde sua força, da sua espiritualidade, do seu sentir no seu território. Quero também retomar que esta greve nacional começou no dia 28 de abril, já temos quase um mês. Tem sido uma luta muito importante que tem protagonismo dos povos indígenas. Temos temas importantes sobre racismo. Isso nas cidades principais da Colômbia. Mas agora vamos descer um pouco no contexto de fronteira. E quero que, por favor, José Eduardo León se apresente. Bem-vindo. Você nos conte um pouco a partir de onde você se está conectando e como é essa realidade. Como você vê esse contexto no seu território, na sua comunidade, dos povos que habitam o lugar onde você está, como eles estão apoiando a greve nacional e quais são as demandas. Bem-vindo, José. Olá, buenas tardes. Boa tarde, companheiros. Vocês me escutam? Escutamos. Bem-vindo. Primeiro, agradeço pelo convite. Eu estou aqui desde Nírida, a capital do estado de Guainia,
no suroriente do país. Eu agradeço pelo convite, muito importante para este momento que atravessa a Colômbia, desde os territórios. Estamos apoiando a greve nacional aqui em Inírida. Os jovens têm sido muito ativos, igualmente os sindicatos e a cidadania, a participação tem sido importante dos povos indígenas. Guainia, historicamente, o povo não tem costume de sair à rua, de se manifestar publicamente, exigir ao governo nacional e também ao governo local. Mas eu acho que o país merece, a situação pela qual o país está atravessando merece esse chamado que faz o centro do país, as regiões têm recebido, os jovens têm recebido e os jovens têm hoje, são os atores principais das manifestações aqui no departamento de Guainia. Eles têm chamado os diferentes sindicatos, a cidadania, têm utilizado muito as redes sociais para chamar a mobilização da greve nacional. Também estão trabalhando numa pauta de exigências locais, também manifestando a problemática, por exemplo, da água, o problema da saúde, da educação, o problema da falta de emprego. E Inírida é um dos municípios que tem sofrido muito pela falta de conexão com os centros do país. A única forma de se conectar com Bogotá, com a capital, é por meio dos voos aéreos comerciais. A única empresa que chega nessa parte do país é Satena, e faz uns dias chegou, por exemplo, um voo comercial de Easy Flight. A gente tem ficado muito desconexo do país. Antes a gente era conhecido como território nacional. A gente está na fronteira da Venezuela e do Brasil. Eu acho que a problemática que a gente vive neste momento muito forte é a aculturação e a migração. Isso tem levado a que Inírida aumente muito a insegurança. Isso também motiva as pessoas a sair às ruas, a exigir os governos locais que fortaleça a segurança dentro do município. O estado de Guainia tem uma ampla população indígena. 74% da população de Guainia é indígena. Porém, eu escuto o companheiro da luta que ele está fazendo pela reivindicação dos direitos no território. Aqui acontece o contrário. A gente tem 74% de população indígena e olha que as pessoas não saem às ruas para exigir esse tipo de direitos. Eles estão nas comunidades. A única forma de ter emprego neste estado é por meio das instituições da prefeitura os líderes indígenas trabalham nas instituições públicas. Isso não permite, tem um limite da participação às comunidades indígenas. Eu acho que isso tem sido um chamado dos jovens. Quando começou a pandemia, muitos estudantes da universidade voltaram ao território, desde Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, voltaram ao território. E são esses jovens que estão fazendo o chamado à greve para se juntar à greve a partir de Inírida. A participação aqui tem sido muito ativa. Temos aproximadamente 4 manifestações nas ruas de Inírida. Inírida é uma cidade muito pequena, tem 30 mil pessoas aproximadamente, e devido à migração venezuelana tem aumentado até os 40 mil, mas continua sendo um lugar pequeno. A gente tem estado muito ativo,
muitos plantões de formas pacíficas, diferentes de outras partes do país. A polícia, a força militar têm respeitado a manifestação, eles têm acompanhado a manifestação, tem sido pacífico. Até o momento, tudo tem se desenvolvido de forma tranquila. Estamos bem ativos, apoiando a greve nacional, apoiando as pautas que têm se feito a partir de Bogotá. Eu sou economista da Universidade Nacional, estive em Bogotá e participei de várias das manifestações que se realizaram em Bogotá. Tem sido também, tenho participado de forma ativa e conheço a problemática dos territórios do sul do país. E agora, digamos, chegando neste território aqui no departamento, a tarefa é motivar as pessoas para se expressarem, para reclamar, para exigir os governos. Isso que está sendo desenvolvido pelos jovens que retornam ao território também, muito conscientes do que está acontecendo no nível nacional. Mais ou menos esse é o contexto do que está acontecendo no Estado. Muito obrigada, José. É muito importante o que você fala da força que trazem os jovens ao território. Aproveitando isso, eu quero dar a voz a Saísa Rodrigues. Ela é do povo cubeu de Valpés, o departamento de fronteira com o Brasil, para que ela nos conte um pouco o que está acontecendo com os povos indígenas no seu território, também dentro desta energia que está se manifestando neste país, essa exigência assim, da luta pelos direitos. Zaisa. Sim. Boa tarde. A minha conexão está bem ruim. Aqui em Mitu, estamos um pouco mais longe que em Nirida e o resto do país. É muito difícil a questão das comunicações. Agradeço muito o espaço. Aqui no Valpés temos umas particularidades. Sim, 98% da... Zaisa. Olá. O sinal está muito ruim. Vocês me escutam? Sim, Desculpas. As dificuldades. Podemos... você poderia tirar a imagem para que a sua voz se escute melhor. Bom, como eu vinha comentando, aqui no estado de Valpés somos 98% de povos indígenas e aqui neste território somos mais de 28 povos diferentes. É o departamento com mais povos indígenas da Colômbia. Todos estamos reunidos e sobre a greve nacional, a gente veio vendo como no nível nacional está sendo afetado o nosso estado colombiano, as diferentes, o povo colombiano, as reformas, pelas políticas que estão sendo feitas e, sobretudo, também estão prejudicando os nossos povos da região andina. Quero comentar em particular que eu também venho, desde 2019, trabalhando com a organização CRIC, o Conselho Regional Indígena do Cauca. Desde 2019, eles me abriram um espaço para trabalhar com eles no tema da educação. E ali eu comecei, como eu indígena da Amazônia, comecei a conhecer o processo da Minga e o processo político, pedagógico que eles têm bem feito no Cauca. Eles têm uma organização, isso eu quero ressaltar a questão da Guarda Indígena, que é um grupo
Eu acho que Isaísa caiu. Hola. Hola. Ahí estás nuevamente. Sí, señora. Bueno, les venía Eu vinha comentando que pelo trabalho que eu pude fazer em 2019, como comentou o companheiro Misak, que desde 2019 a gente viveu uma minga pelos direitos dos povos indígenas. Eu estava muito surpreendida também como povos da Amazônia. Eu acho que a gente tem mais afinidade com os companheiros do Brasil em questões dos movimentos e das organizações, mas eu me surpreendi muito do processo que estava sendo feito no Cauca com a Guarda Indígena, com a Minga, os processos de luta e a plataforma de luta que tem os indígenas do Cauca. Eu comecei a participar desses espaços e quando eu voltei no território para fortalecer processos que também a gente pode começar aqui na Amazônia, e convidando também as companheiras do Brasil, para que aqui na Amazônia temos muitas dificuldades e agora vemos como a deforestação e a violação de direitos pelas instituições que não respeitam a nossa cultura, eles impõem sistemas educativos que não respondem às nossas necessidades, e assim eu volto ao território e começamos a fortalecer esse assunto como a Guarda Indígena. Aqui no Valpés, tem uma comunidade indígena que se chama Tucati Tivera, que é do povo de Sana. São a primeira guarda indígena que está sendo formada no departamento de Valpés, daqui dos amazônicos, que é também da conservação. Os povos andinos têm mais o assunto da libertação da terra, que tem sido terras com proprietários colonos, mas aqui é a questão da proteção do nosso território. Aqui a gente vem trabalhando com a comunidade de Tivera, e a partir do que acontece no nível nacional, a gente se juntou desde 28 de abril para acompanhar e apoiar a greve nacional, porque as reformas do Estado, elas afetam não só o povo no geral, mas também os indígenas, porque, assim como o companheiro Dinirida falou, nós, como povos que estamos longe da capital do país, temos custos muito altos para adquirir para as nossas necessidades básicas, alimentação, os legumes, de comprar qualquer coisa para a higiene nas nossas comunidades. Isso tem feito que a gente alce a voz e fale das dificuldades que temos como indígenas e coisas que a gente não tem tido acesso de forma igual que pessoas do centro do país. Então, a gente vem fazendo exercício de reclamação aos nossos governos locais e departamentais, por que a gente não tem programas que nos ajudem a resolver essas diferenças que tem entre povos de fora. Então, como eu estava falando, a gente vem apoiando desde esse dia com manifestações, com greve, mas também fazendo uma questão de socialização e pedagogia. E como vocês sabem, os povos, pela comunicação, pela ausência de televisão, de rádio ou meios alternativos, as pessoas não sabem muito. Então, a gente vem fazendo um trabalho pedagógico nos nossos povos e nas nossas comunidades sobre as realidades que tem no nosso país e que tem a ver muito com o que acontece com os povos indígenas. Aqui eu vivo, vários dos meus companheiros da Minga, do CRI, que conheci em 2019,
Eles estavam em Cali, na amiga em Cali, e eles foram feridos brutalmente pela Polícia Nacional. Aí também a gente diz o que está acontecendo, o que a gente está vendo uma repressão estatal por parte das Forças Armadas contra os indígenas que saem a protestar pacificamente, como Minga, como dizia o companheiro, como União de Povos Indígenas, não só da região andina, mas da Amazônia também, a gente decidiu se juntar aos reclamos e do que está acontecendo e que realmente estas manifestações, esses protestos falam sobre o respeito à vida, o respeito ao território, o respeito à cultura e também é isso que eu posso contar agora às companheiras e que estão no processo de conhecer e fortalecer os processos organizativos como processos organizativos, porque na Amazônia a gente sabe que tem um grande respeito pelos nossos maiores, mas também isso tem se perdido porque os jovens saem do território para buscar outras oportunidades e realmente a gente tem que voltar nos nossos territórios para resgatar e gerar outros processos que estão sendo feitos no nível nacional. Me preguntan desde Brasil, ¿qué es la Guardia Indígena? ¿Nos puedes contar? Perguntam desde o Brasil o que é a guarda indígena. Você pode explicar um pouquinho? Claro. Então, a guarda indígena é um mandado das autoridades da região do Cauca. Na região do Cauca é muito característica por fazerem assembleias, reuniões coletivas, cada ano estão fazendo reuniões e no ano de 2001 eles particularmente criaram um mandado que foi o de criar a Guarda Indígena, que é um grupo de pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, com o objetivo que trabalham com o objetivo de proteger a vida, o território, a paz e a cultura. Então, é um grupo de pessoas indígenas das mesmas comunidades que estão focados na proteção dessas plataformas de luta que tem agora o CRIC, né? E que, como povos indígenas, temos que pensar muito, refletir sobre isso. Então, é característico também porque o 70% dos participantes são pessoas jovens que vêm desde das escolas incentivados para participar, porque lá também é bem importante manter a questão da educação própria. Então, desde as escolas, os colégios, eles vêm incentivados para fazerem parte da guarda indígena, dos cabildos. Então, a maior parte dos participantes são pessoas jovens que estão à procura do resgate da cultura, fazerem exigências às mesmas comunidades, mas também ao resto da população que está fora dos grupos indígenas, respeitando sempre a paz, a vida, o território e a cultura. Muito obrigada, Saisa, por esse esclarecimento. Aqui estão muito emocionados também aprendendo da cultura, das estratégias, da força e dos saberes que há na Colômbia para resistir, se manifestar, para concretizar as mudanças nos territórios, além, né, de todos os desafios que você está comentando para a gente que existe. Mas, de outro lado, há umas situações de um contexto que, às vezes, compartilhando o mesmo território, a gente não sabe. Então, eu gostaria que a Débora falasse um pouco para que nos introduza nesse mundo que também é o Brasil. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Saisa. Cuando te escucho, creo que me parece mucho que la Amazonía es como si fuera un país aparte, ¿no? Bueno, me pidieron para hablar en portugués, voy a hablar en portugués entonces.
Nós, no Brasil, temos muitos assuntos. Nosotros en Brasil tenemos muchos asuntos para comentar. Povos indígenas, como dizem na Colômbia, e aproximadamente 180 etnias só na Amazônia brasileira. E as ameaças, em parte, são muito parecidas com as que vocês enfrentam na Amazônia colombiana. Nós temos, como já foi comentado, os impactos do desmatamento, que incide diretamente sobre os territórios indígenas. Nós temos a ameaça da mineração ilegal, que é um assunto que está sempre vindo à tona. Hoje mesmo houve uma situação aí que a Alana pode comentar. E, especificamente, hoje nós também temos um governo federal que nega os direitos conquistados pelos povos indígenas, direitos que estão citados na Constituição de 1988, né? Então, tudo isso forma um panorama bastante difícil para os indígenas no Brasil. Mas eu vou dar a palavra para a Alana Manchineri, que é da Amazônia Brasileira, e ela pode contar um pouco sobre quais são os desafios aí dos povos indígenas no território amazônico, e também contar um pouco sobre como é que se organizam as lutas indígenas hoje no Brasil, na Amazônia. Por favor, Alana. Obrigada, Débora, pela pergunta. Quero me solidarizar com os nossos parentes colombianos. Para mim, né, creio que para todos que estão acompanhando essa live é de extrema importância ter uma noção do que acontece na Colômbia, porque nos meios de mídia tradicionais pouco é falado dessa realidade. E como você mencionou, infelizmente a realidade da violência, né, do genocídio não é uma exclusividade do Brasil, da Colômbia, pelo contrário. Nós, povos indígenas, estamos sofrendo há um bom tempo com esse processo pós-colonização, com essa violência e com esse genocídio. Aqui no Brasil não tem sido fácil, inclusive foi falado, né, no primeiro momento sobre a questão da violência, do desaparecimento. Nós temos aí um histórico, infelizmente, de perdas, não somente pela Covid-19, mas por assassinatos também nas nossas lideranças. Hoje, como você falou, Débora, teve mais um ataque à terra indígena Munduruku, onde garimpeiros ao ar livre, né, em pleno dia, invadiram o território da liderança Maria Leusa Munduruku, que é a liderança das mulheres Munduruku, que faz a denúncia do garimpo ilegal, né, no Pará, e tacaram fogo na sua casa e se prepararam também para invadir outras aldeias. E, além disso, dispararam tiros, um cenário de guerra, do qual a gente, infelizmente, tem vivenciado. E esse não foi o primeiro ataque, né, dos garimpeiros às terras indígenas Munduruku. E, para falar um pouco mais amplamente, também não é uma realidade só do estado do Pará. Existem muitos estados da nossa Amazônia que têm sofrido com esses ataques. E aí, essa questão de o movimento indígena estar nas ruas na Colômbia, e eu me recordo bastante sobre o que aconteceu no Equador também, comparo, né, no Equador, o movimento indígena estar nas ruas, estar lutando pelos seus direitos, sempre tem um processo de fortalecimento, porque se nós não lutarmos pelos nossos direitos, quem lutará por eles? E aqui no Brasil a gente tem sim lidado com essa violência, e infelizmente com a autorização do Estado brasileiro. Infelizmente o Estado brasileiro tem autorizado, tem feito um processo de vista grossa para essas invasões. Nós tivemos um aumento das invasões nos nossos territórios, um aumento do garimpo ilegal nos nossos territórios, né? Um aumento do desmatamento nos nossos territórios em plena pandemia, onde todos os chefes de Estado deveriam estar preocupados com o que de fato seria a realidade do seu país frente à pandemia do Covid-19. O chefe de Estado brasileiro, né, vai em diversos momentos, e inclusive em um discurso na ONU, falar que as queimadas têm sido de responsabilidade de índios e caboclos da região amazônica. E para situar também todos que estão aqui na live, para aproveitar também para fazer essa denúncia, nós temos
um presidente que não prioriza a vacinação. Nós estamos para mais de um ano de pandemia, e a nossa região, a região norte, que é a região amazônica, ela é a última no quesito vacinação. E em relação aos povos indígenas, nós só temos vacinação para indígenas que estão nos territórios. Ora, o Estado brasileiro sempre tentou nos categorizar e sempre tentou nos dividir. Para nós não existe índios da cidade e índio da aldeia. Para nós existem povos indígenas, estejam eles na cidade, estejam eles nos territórios indígenas. Então, no intuito de dividir as populações indígenas, o governo faz a divisão da vacinação somente para indígenas que estão em territórios homologados, ou seja, terras indígenas demarcadas. E isso exclui também inúmeros povos indígenas que ainda estão com as suas terras em processo de demarcação. E eu consigo, Débora, fazer um recorte a partir de 2016. Em 2016 houve o golpe à democracia, e desde então, né, desde o Temer, desde que houve o presidente Temer ter assumido a gestão do nosso país, a gente tem enfrentado isso ainda mais. Quando chega na gestão do presidente Bolsonaro, né, a gente inclusive chama desgoverno, nós estamos frente a uma pessoa que abertamente, né, claramente em entrevistas, fala sobre não se importar com as populações indígenas. Hoje nós temos um estado em que os órgãos que deveriam proteger os povos indígenas não protegem, pelo contrário. A FUNAI esse ano, né, em janeiro de 2021, e instituiu a resolução número 4, que só foi valer no dia 1º de fevereiro, tirando a credibilidade da autodeclaração como povos indígenas, ou seja, eles buscam esse processo novamente de resgatar o processo de tutela do Estado para com nós, povos indígenas. Mas como o José falou muito bem, nós que nos caracterizamos, nós que nos damos a declaração de quem nós somos, dos povos dos quais nós representamos. Então, é um cenário devastador. Além de estarmos enfrentando a pandemia do Covid-19, ainda estamos enfrentando também o Estado brasileiro. Inclusive, essa semana está na Comissão de Justiça, no Congresso, né, na Câmara, o projeto de lei, a PL 140, que quer retirar a demarcação dos territórios indígenas. Então, nós não temos os nossos territórios assegurados. Como você bem mencionou na sua fala, Débora, inicial, nós temos um marco legal, que é a nossa Constituição de 1988, né, com o artigo 231. Mas até as leis, né, até o nosso marco legal, esse Estado tem desrespeitado. É um desrespeito na questão de legislação, porque a todo momento querem não demarcar nossos territórios, retomar esses territórios para o agronegócio, para o garimpo, e em nenhum momento eles colocam o projeto político pensado na população, pensando na vida, pensando na prosperidade, na qualidade de bem viver da nossa população. Pelo contrário, eles têm interesse dos grandes, de quem a gente não consegue atingir, que a gente não consegue acessar. Hoje, infelizmente, nós tivemos que lidar com imagens muito fortes da violência dos garimpeiros contra o povo Munduruku. E isso é uma realidade que precisa ser falada, isso é uma realidade que precisa ser abordada e precisa ser mostrada. Porque se nós não tivermos esse poder de denunciar e que ações sejam feitas de verdade, não somente nossa denúncia, mas que a gente consiga também, através dessa denúncia, garantir a vida, por exemplo, da Maria Leusa. Como que nós vamos conseguir garantir a vida da Maria Leusa, que é uma mulher indígena Munduruku, que faz a denúncia do garimpo, se hoje conseguiram atear fogo na casa dela na aldeia? Então, além da dificuldade que nós temos de ter acesso à justiça, à verdade, de verdade, né? A justiça de verdade, nós também sofremos com a questão da distância territorial. Então, nós estamos vivendo esse cenário que é muito complicado. A Amazônia brasileira é uma das que tem maior índice de contaminação de Covid-19. O Estado brasileiro negou por 11 vezes a compra da vacina e tem a todo momento, né, incentivado
que as pessoas utilizem medicamentos que não servem para tratar o Covid-19, que é a cloroquina, né, que é a ivermectina, e nós recebemos durante do ano passado, durante algum tempo, né, denúncias de ivermectina e cloroquina chegando nos territórios indígenas. Então, o presidente compra a ivermectina e a cloroquina e quem recebe é a população. E quem tanto fala de não vacinação é que, infelizmente, está lá se vacinando, né? Quem é contra, quem nega a ciência é quem está se vacinando, porque em muitos estados a gente não tem o controle fiscal de quem realmente está se vacinando. E se realmente há um processo de vacinação correto, né? Tivemos aí inúmeros casos de pessoas que não foram vacinadas de verdade. Eu quero aproveitar esse momento para fazer essa denúncia do Estado brasileiro, porque a pandemia do Covid-19 tem sido mais um instrumento do genocídio dos povos indígenas aqui do Brasil, de uma forma geral, e não somente da Amazônia brasileira. Mas todos os povos indígenas do Brasil têm sofrido com esse processo de gestão que só pensa no agronegócio, só pensa no garimpo e só pensa em retirar os direitos dos povos indígenas. Então, minha solidariedade ao povo colombiano e uma força e união para todos nós, como povos indígenas, que estamos resistindo há muito tempo. Alana, muito obrigada pela contextualização que você fez. É realmente lamentável o que está acontecendo no Brasil, não só com as questões indígenas, mas as questões ambientais de maneira geral, né? Nós estamos vivendo um momento de desmonte do sistema ambiental no Brasil, as políticas públicas que protegem o ambiente sendo deixadas de lado, sendo tratoradas, e os instrumentos de democracia participativa, os conselhos e outras ferramentas aí de gestão coletiva sendo deixadas de lado, né? Eu acho que a gente deveria fazer um paro nacional do Brasil, e eu não vejo muito esse movimento de mobilização nas ruas. Enfim, eu gostaria de passar a palavra para Vera Tucano, que vive na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. E, a título de curiosidade, para quem está na Colômbia, a Vera está em São Gabriel da Cachoeira, que é considerada a cidade mais indígena do Brasil, né? 90% da sua população é indígena. É uma cidade que está distante da capital do Amazonas, que é Manaus, mais ou menos 3 ou 4 dias, se eu não me engano, de viagem de barco, ou seja, está bem longe, né, do ponto de vista da capital, do poder econômico, enfim. E aí eu gostaria que a Vera falasse um pouco sobre a região onde ela está, quais são os desafios. Eu sei que a fronteira também está longe de São Gabriel da Cachoeira, tem a questão da comunicação, das longas distâncias, então se ela puder apresentar para a gente a Amazônia deste ambiente onde ela está, eu agradeço. Então, eu estou aqui no momento, no município de São Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Colômbia e Venezuela. A região do Rio Negro é demarcada em 7 terras indígenas: Alto Rio Negro, Médio Rio Negro 1, Médio Rio Negro 2, Balaio, Rio Apapores, Rio Teia e Cuecué Marabitana, que no momento ela é conhecida como apenas homologada. E essas terras indígenas demarcadas, elas fazem parte dos 3 municípios, no caso São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e município de Barcelos. Somos 23 povos indígenas, falantes de 18 línguas, sendo a 4 cooficializadas: Tucano, Baniwa, Ingatu, e recentemente entrou a língua indígena Yanomami. Aqui convivemos em nossos territórios, em nossas calhas, rios, comunidades, como é conhecida, né, aldeias,
e distantes dos municípios e pela parte dos rios e algumas pela estrada. E principalmente a região do Alto Rio Negro, as comunidades, as regiões onde nós residimos, ela fica distante. E somos agricultores, vivemos do trabalho da roça, caça, pesca, e isso é a nossa sustentabilidade. Temos parentes que são assalariados, porque são funcionários da prefeitura, por serem professores, também alguns professores da Secretaria de Educação do Estado, e alguns parentes nossos como agentes de saúde. Temos também parentes que trabalham no Distrito Sanitário Especiais Indígenas, no caso aqui do Alto Rio Negro, e do DICE, que é mais conhecido como DICE Yanomami. E também tem nossos parentes que se ingressam em algumas faculdades, e temos também alguns que trabalham como militares, digamos assim. E o acesso à cidade dos nossos parentes, né? Nós, para ter acesso à cidade, temos, como que eu posso dizer, o acesso é muito difícil, porque a gente viaja pelos rios, onde tem cachoeiras, e a gente, como que eu posso dizer, a gente sofre também, né? Tem dias de chuva, tem dia de sol, e são longas viagens, 4 dias, dependendo, 1 semana, 2 semanas, dependendo onde a gente mora, e esse trajetório todo depende de cada parente para chegar à cidade, para ter o acesso à cidade, que é o nosso município. Então, essas questões a gente fala porque a maioria dos nossos parentes querem resolver a questão da Bolsa Família e questão da aposentadoria, e no momento questão do auxílio emergencial neste tempo de pandemia. E muitos sofrem para chegar até a cidade, e nem todos têm lugar para morar aqui na cidade, nem todos têm parentes que residem aqui no município. E ainda eles sofrem mais, porque eles já sofrem na viagem por causa das cachoeiras, tem que pegar chuva, né? E quando chega à cidade é outra situação também, correr atrás das coisas, né? Correr atrás dos documentos. Alguns, como não tem família, eles correm atrás dos insumos. E em relação ao que acontece no país vizinho, que no caso é a Colômbia, né? E também acompanhamos pelas notícias, né? Assim, pelas conversas dos parentes mesmo, pela mídia, e a realidade não é tão diferente da nossa. Quando é dos parentes para o bem comum, a gente fica em sintonia, né? Porque é um parente que está lutando para o bem comum do povo, e a nossa indignação também, assim, de longe, né? Mas a gente fica indignado quando é nosso parente que está lutando pelo seu direito, né? Para o bem comum. E eu digo, em nome dos 23 povos indígenas, que a gente apoia essa indignação dos parentes da Colômbia. E informando que também, que só compartilhando neste período de pandemia, vivemos muitas coisas, muitas perdas, lutas e valorização daquilo que estávamos perdendo, né? Acabamos nos valorizando também. E buscamos parcerias, forças, abrimos nossa mente para buscar o bem comum do nosso povo, né? E medicina tradicional, que é o chá caseiro e benzimento, nós valorizamos, resgatamos, estamos nesse trabalho todo, e a higienização e o cuidado nós tivemos, já que não faz parte, assim, não é
não faz parte do dia a dia da realidade dos nossos parentes. Teve uma barreira, mas conseguimos conscientizar os nossos parentes das comunidades, das regiões e das calhas, e conseguimos alcançar através da comunicação pela radiofonia, porque nem todos têm acesso à internet, e tem comunidades que ficam longe, em rios e garapés, e tem que mandar notícia pela radiofonia, e isso foi a mobilização da FOIRN, que é a federação que organiza representa os 23 povos indígenas. Ficou muito difícil a questão do acesso à cidade quando começou a pandemia, porque, pensando para o bem comum, criaram barreiras para que os nossos parentes não fossem infectados pelo vírus, e isso foi uma questão de desespero dos nossos parentes, porque ninguém estava preparado, né, como que ia ser, como que esse vírus ia ser mortal, e a gente não tinha muita assim, informação como que, porque nem todos da região têm televisão, têm energia para informar, né, mas o que a gente ia conseguindo de informações, a gente foi repassando para cada parente se cuidar, valorizar seu benzimento, seu chá caseiro e tudo mais. E também, aqui na cidade, por causa dessa interdição, houve, na primeira onda, os comércios fecharam tudo, praticamente, e os parentes que desceram antes da barreira ser acionada, ficaram por aqui e não tiveram, assim, dinheiro para poder comprar as coisas, e os que ficaram nas comunidades querendo descer para comprar os mantimentos, os insumos, especificamente sal, sabão, tudo que a gente usa no dia a dia, né? Gasolina também, e foi assim um desespero, e o pessoal que ficou nas comunidades, quanto o pessoal que veio para cá, para a cidade, e acabou ficando por causa da interdição, digamos assim, né? E também houve, através das radiofonias, a conscientização, né? Quando foram recebendo as informações, fomos passando um para o outro as informações, como que eram os sintomas, né? Como que a gente poderia acionar a equipe de saúde, tudo mais, para a gente poder saber o que realmente está acontecendo com a gente, para a gente poder então, ajudar um ao outro. A organização FOIRN, no caso, né, que representa os 23 povos indígenas, ele sempre buscou ajudar, buscou as parcerias, buscou informar, manteve as comunidades informadas, e também entre os parentes mesmo teve certas informações como que a gente deveria se tratar, como que a gente deveria ter certos cuidados, né? Então, assim, foi uma entreajuda do parente para o parente, né? E também através das informações aqui da cidade, aqui do município, através das comunicações, da rede Wayuri, né, que é aqui da organização, e também do setor de comunicação, buscaram forma para poder informar ao povo como que poderiam seguir, né, como poderia se cuidar, e a higienização, no caso, né. E também a gente, como rede de comunicadores da COIAB, do projeto PIAC, buscamos as informações, buscamos força para poder cuidar os nossos parentes, os 3 municípios, Barcelos, Santa Isabel, aqui de São Gabriel da Cachoeira, né? Essa possibilidade de ajudar os nossos parentes. E questão da vida acadêmica dos nossos parentes ficou difícil, alguns retornaram para os territórios, e o que dificultou foi o acesso à internet, assim, da internet, e alguns parentes ficaram nos alojamentos das universidades,
que também não foi fácil para eles, né, a preocupação com os parentes, porque nós, povos indígenas, vivemos em coletivo, né, então esses laços emotivos, né, preocupou bastante, né, desespero, aflição, não sabia se o parente estava bem, né, e tudo mais. E também questão das aulas remotas, né, não facilitou para ninguém. Para o pessoal do interior que a gente fala, do distrito das regiões, né, onde a gente mora no interior dos rios, né, nem todos têm acesso à internet, nem todas as comunidades têm, e então paralisaram mesmo, tentaram fazer aulas remotas, dar trabalho, e só que não deu muito certo, né, e acabaram parando mesmo, e o pessoal dizendo que eles tinham que fazer aulas remotas e tudo mais através do WhatsApp, como que os nossos parentes iam acessar se não tem internet lá, né? Se não tem mecanismo para usar. E isso dificultou bastante falando em educação, digamos assim, né? Enquanto os adolescentes, crianças e jovens que estavam na vida escolar, digamos assim. Então, essa foi a nossa realidade e, assim, eu digo que não é tão diferente dos nossos parentes da Colômbia, que a gente sofre também, e a Alana já mencionou, né, durante esse período não foi só o vírus que nos afetou, né, foi também o presidente, né, presidente e também as leis que eles querem tirar, e tudo mais, isso nos afeta também, né? Se afeta um parente, uma organização, afeta todo o povo que a organização representa. Sofremos perseguições, né? Muitas perseguições, intimações, e quando a Sônia Guajajara foi perseguida todo dia, assim, né? Ela sente isso e a gente ficou sabendo, né? Quando a gente soube, a gente ficou também triste e indignados também, né? E acho que, assim, nós, povos indígenas também aqui do Rio Negro, nós também temos direitos e assim, digamos que estamos na luta a cada dia, né? Nosso cotidiano, né? É isso que eu tenho a compartilhar no dia de hoje. Muito obrigada. El micrófono, Débora. Muito obrigada pela participação, Vera. Como vocês escutaram, tem questões do cotidiano na Amazônia que as organizações como a que a Vera atua estão trabalhando, né? A questão da luta do dia a dia, dos benefícios sociais. Ela citou o Bolsa Família, que é um benefício social mensal, e os indígenas que moram em lugares distantes precisam se deslocar até a cidade para poder ter acesso a esse benefício, né? Eu tenho a sensação que, por essas e outras questões também políticas, nós não temos muito espaço, não tivemos esse ano, pelo menos, muito espaço para mobilização nas ruas. Parte da mobilização acontece muito nas redes sociais, né, e nas articulações internas entre as organizações, mas nós não temos no Brasil, no momento, um movimento como o que vocês estão fazendo na Colômbia, e é muito importante também sair às ruas. Eu entendo que é complexo, é difícil, mas é importante. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta final que os colegas podem, tanto os da Colômbia quanto a Alana, a Vera, se quiserem responder. Diante de tudo que a gente ouviu,
como é que essa experiência da paralisação nacional na Colômbia, da minga indígena, de alguma forma pode influenciar o movimento indígena brasileiro? Como é que vocês pensam sobre isso? Débora, eu acredito que nós estamos unindo forças, né? Por conta do corona, a gente não está esse termo até eu acho até engraçado que antigamente a gente não usava o termo aglomeração, né? O termo para nós é mobilização. Vamos todo mundo mobilizar, vamos todo mundo ocupar a rua. Mas o movimento indígena brasileiro tem feito, sim, suas frentes de trabalho, de movimentação, de mobilização. E para nós, assim, ter esses exemplos como o Paro no Equador, a Minga na Colômbia, é mais para que a gente tenha cada vez mais forças, né, para nos unir. Inclusive, eu acho que é extremamente importante que a gente venha, né, sempre estar conectados. E aí nós, eu me apresento também como Tambores da Selva, que é a rede de comunicadores indígenas da COICA. Nós temos feito esse processo de estar conectados, de estar tentando buscar se fortalecer, para que a denúncia ela chegue em outros países, mas também para fora, porque nós temos visto que somente quando se trata de mexer com o recurso, né, para que vem para o Brasil e que o Estado brasileiro é responsável, é que há uma mínima movimentação dessa atual gestão desse desgoverno. Então, é um exemplo para nós do Brasil, sim, a Minga na Colômbia, o Paro no Equador, e também as mobilizações que nós temos feito. Esse ano, a maior mobilização nacional indígena, o acampamento Terra Livre, nós fizemos online, porque, como eu falei, aqui no Brasil tem sido muito difícil, nós perdemos muito anciões, como falou a Vera, e a vacinação ela não tem sido efetiva, nem os cuidados e nem a saúde. Nós estamos sendo bombardeados de todas as formas. Então, para nós do Brasil é como uma força, uma retomada da nossa força, um fôlego para ver que os nossos irmãos colombianos também sofrem com a mesma violação de direitos e que nós precisamos estar cada vez mais fortes, cada vez mais fortalecidos. Nossas organizações precisam estar cada vez mais estruturadas, porque não fosse o esforço das organizações indígenas de base da COIAB e a COIAB, talvez o cenário de pandemia fosse bem pior, mas nós conseguimos, inclusive, aí em São Gabriel da Cachoeira, a Vera pode até falar um pouco mais, junto com o Greenpeace, ter uma fábrica de oxigênio, porque a gente, né, qual a dificuldade do governo brasileiro de se responsabilizar pela vida dos brasileiros? Eu acho que todo mundo que é brasileiro aqui deveria pensar que existe um problema muito grave de quando o chefe de Estado não se preocupa com a população. E aí nós, dos movimentos indígenas, das organizações indígenas, temos feito todo um esforço, inclusive buscando parcerias, buscando apoio aqui no Brasil e fora do Brasil, para que a gente venha minimizar os impactos da pandemia. Infelizmente, nós não vamos poder trazer de volta os que nós perdemos, mas estamos lutando, inclusive, pela vacinação, porque ela não tem sido efetiva. E, como eu falei, principalmente para indígenas que estão residindo em áreas urbanas. E aí a Vera trouxe um exemplo muito interessante. Muitos estavam na cidade e não puderam retornar aos seus territórios, por conta, né, que tivemos esse período de pandemia, o início da pandemia, a quarentena, os bloqueios. Então, essas pessoas não estão garantidas vacinação. Para essas pessoas não está garantida a vacinação. E nós, inclusive, que nós temos observado bastante, né, na Bolívia, no Peru e em outros países, o quanto ter parlamentares indígenas nesses espaços tem sido importante. Aqui no Brasil nós temos a Joênia Wapichana, que é uma força, uma fortaleza lá no Congresso Nacional, mas que precisa de um apoio, precisa mais pessoas indígenas, mais povos indígenas ocupando esses espaços para que a gente venha continuar nesse processo de defesa dos nossos direitos. O que eu vejo é que nós, povos indígenas, continuamos com a nossa força, mas nós precisamos também ter nossos direitos efetivados. Obrigada. Muito obrigada, Lana. E só para esclarecer, antes de passar a palavra para a Rinete, a Joênia Wapichana é a única deputada federal eleita no Brasil, né? É da etnia Wapichana.
Nós temos muito que aprender com a Colômbia, né? Além do Paro Nacional, vocês têm muito mais representantes na política, né? Representantes indígenas, mas acredito que cada vez mais nós vamos conseguir, a partir das próximas eleições, mais espaço para os indígenas e menos espaço para os conservadores, né? Vamos ver, eu espero que sim, tenho esperança. Ginete, por favor, se você puder continuar. Gracias, Débora. Muito obrigada, Débora, Alana. Vamos ir fechando o espaço. Débora, você fala que como a experiência do Paro da Minga pode inspirar de alguma forma a situação que o Brasil está vivendo, como pode ser um exemplo dos povos indígenas e as lutas particulares no país vizinho. Quem gostaria de responder? Jefferson. Tienes el micrófono apagado. Perdón, acaban de llegar la delegación Misaga aquí. Desculpem, acaba de chegar. Perdão, desculpa, acaba de chegar a delegação MISAC na Praça do Rosário, aqui. Há pessoas MISAC, estudantes, pessoal de Bogotá e, bom, agora vão fazer uma comida comunitária. Agradecemos a todos eles, obrigado por nos convidar a fazermos parte dessa grande luta e sentir esse apoio desde onde vocês estejam, né? Como a gente fala, força, força. E também que os povos indígenas que estão na região amazônica e que estão no Amazonas continuem na Minga, no processo de Minga indígena, e unir-nos entre todos e conseguir muitas coisas para bem das nossas próximas gerações, porque a gente vai conseguir coisas para as próximas gerações. Muito obrigada, Jefferson, porque além de tudo, compartilha a energia, a emoção da rua. Não sei como você sente isso desde o Brasil, ver isso nesses momentos, mas... É muito emocionante. Eu estive em Bogotá 2 anos atrás, também durante o Paro Nacional, e é uma energia que deixa a gente comovido, esperançoso, e com um pouquinho de nostalgia, né? Porque nós tivemos, alguns anos atrás, vários momentos de mobilização, tanto indígena quanto mobilização do país, e agora estamos um pouquinho escondidos, né? Diante de tantos desafios aí. Mas muito obrigada mesmo pela inspiração que vocês nos dão, e acho que deveríamos ter um Paro Nacional no Brasil também. É isso. Gracias, Débora. Agradeço, Débora. Eu quero ir fechando esse espaço. Primeiro, agradecendo por compartilhar a sua experiência, seu sentir, e honrando também o trabalho que vocês estão realizando nos diferentes territórios onde vocês estão. A mensagem, como jovens, que vocês querem dar também, e também para quem está assistindo, fazer redes, juntar e conversar mais a partir do território que vive situações similares, que tem necessidades similares e que está neste processo de mudança. E quem quer começar, Alana, para falar essa mensagem e fechar. Eu estou bem emocionada, a gente está aqui podendo ver a parte do olhar tecnológico de Jefferson, as movimentações nas ruas. É importante que nós não venhamos deixar de nos manifestar. Hoje mesmo estávamos conversando na COIAB o quanto fez diferença o voto nulo nas eleições de 2018, e hoje a gente está colhendo consequências de pessoas que, infelizmente, votaram nulo e reafirmaram que iriam votar nulo. Então, todo o processo democrático, né, teve uma luta para que pudesse chegar ao processo de você poder ir à urna
né, e votar no candidato que representa suas pautas. Então, a mensagem que eu deixo agora é que a gente continue indo às ruas, indo às urnas, demarcando os nossos territórios e lembrando que o nosso voto faz total diferença em ações como essa, ações que podem incentivar a educação e a qualidade de vida, ou em ações que irão incentivar a violência, né, e o genocídio. Então, pensemos o quanto os movimentos indígenas têm mobilizado tanto no Brasil quanto na Biayala, e que a população brasileira, de uma forma geral, venha ocupar as ruas em busca de seus direitos e dar um basta, fazer um paro, como Débora disse, aqui ao que está acontecendo, porque é proposital, é feito de forma proposital. Então, não venhamos esquecer que as nossas vozes precisam ser ouvidas e a nossa luta é todo dia. Gracias, Alana. Agradeço, Alana. Talvez, Vera, se você quiser compartilhar uma mensagem para os jovens da fronteira. Eu acho que Vera não está. Não tem conexão. Olá. Olá, boa noite aqui em Inírida. Estou aqui na praça da prefeitura. Aqui em Inírida a conexão é muito ruim. E aqui onde eu estou é um ponto central. Estou aqui perto da governação. Aproveito aqui para me conectar para todos os meus trabalhos. Eu quero agradecer vocês pelo espaço. Eu acho que é importante continuar alimentando esses espaços de experiências que em momentos são difíceis que está vivendo o país. A mídia alternativa nos dá a informação verdadeira às comunidades. Eu acho que é muito importante continuar alimentando essas ações e para que as pessoas possam manter a informação verdadeira e também manter a comunicação entre as regiões, entre os países desta parte da América. Eu agradeço, estamos atentos nesse trabalho de comunicação regional do Morichal. Eu tenho a oportunidade de estar perto do que está acontecendo aqui no município de Inírida. Estamos muito ligados, os jovens do centro do país. Estamos muito ativos, agradeço. Desde Guainida a gente está. Muito obrigada. José voltou de novo com a gente. Compartilha, por favor, a tua palavra, a tua mensagem para os jovens que estamos hoje. Então, eu me sinto agradecida pela oportunidade, né? E também por representar a organização FOINE, os 23 povos indígenas, a juventude indígena do Rio Negro, né? E, assim, em nome deles, eu deixo a mensagem, né, a todos os jovens, adolescentes, a todos os parentes, que abrange a COIAB, os parentes que estão na Colômbia, forças, parcerias, se unindo, porque a gente, como se diz na minha língua, né, Campaticana, né, somos parentes, somos da mesma terra, então estamos sempre em luta e sempre vamos buscando essa força com nossos parentes, embora tenha essas fronteiras, né, esses limites, mas que tenhamos sempre essa sintonia, né, para poder lutar a cada dia, seguir lutando, buscando forças, né, para as pessoas que nos perseguem, né, o governo, para que ele não veja como os fracos, né, fracos indígenas, que somos inteligentes, que temos forças para
lutar para enfrentar, né? Isso que eu deixo a mensagem para todos os parentes jovens e parentes de outras regiões também. Muito obrigada. Muchas gracias, Vera. Obrigada, Vera. Jefferson diz que ele quer aproveitar o momento para apresentar um pouco de tambor e talvez fechar com essa força e também depois continua a palavra. Jefferson, estamos aqui com algumas mensagens, algumas palavras dos delegados, dos representantes. Estamos justo com os nossos tambores para que as autoridades nos deem o tempo para dançar e tocar os nossos tambores. Eu só quero agradecer a todos vocês. E essa luta é nossa e de vocês também, com a força das pessoas, a gente vai continuar à frente, lutando sempre pelas próximas gerações. Depois eu mando um vídeo de flauta e tambor e a dança. Agradeço muito a parar para avançar. Muito obrigada, Jefferson, pela energia que compartilha o que ele diz. É muito importante do acompanhamento da música e da dança para fortalecer esses processos que faz parte da força dos povos. Os instrumentos, a palavra, o fogo, a medicina, o alimento. Talvez quem... Saisa, você está aqui? A gente consegue escutar? Eu acho que a minha internet melhorou. Agradeço vocês por terem nos escutado e permitir esse diálogo. Também como jovem da Amazônia indígena, que continuemos fazendo esses espaços de diálogo para todas as companheiras do Brasil. Agradeço. Eu quero dizer que, como jovens, também temos que começar a buscar esses espaços nas nossas organizações. Em 2018, eu tive a oportunidade de estar no Congresso da COICA no Brasil, no Amapá. Aí a gente conseguiu estar como jovem indígena, que a COICA tivesse um espaço para a juventude. Eu falo para todos os companheiros que continuemos lutando por esses espaços, esses processos de organização das nossas comunidades, dos nossos estados, e que realmente, assim como povos, os outros povos indígenas, andinos, eles nos incentivam com a questão da minga, que a minga continue se expandindo como uma prática de comunidades, como um chamado à união de todos os povos indígenas. A minha mensagem é que a gente continue com muita força e muita luta pela defesa dos nossos direitos como povos indígenas. Agradeço muito. Eu gostaria de aproveitar também para fazer uma fala bem rápida de encerramento. Agradeço de novo o convite e aproveito para reforçar e fazer um outro convite para que os comunicadores indígenas brasileiros que estiverem assistindo, especialmente os da Amazônia, participem da rede Tecendo Histórias, que a Agenda Própria promove. Foi por meio dessa rede que a gente construiu esse diálogo, essa articulação. É um espaço informal, mas é um espaço importante de troca entre vários países, não só a Colômbia, mas tem gente do Equador, do Peru. E mesmo com a dificuldade da língua, eu espero que tenha bastante participação dos brasileiros nessa rede e em outras iniciativas, porque a gente precisa se fortalecer por meio de formação, por meio de intercâmbio, por meio do diálogo mesmo, das conversas, né? Tenho certeza que todos nós saímos daqui bastante emocionados, bastante fortalecidos,
e especialmente os jovens se sentirem incentivados, né, a acreditar que dá para transformar o mundo num lugar mais justo, mais diverso, dá sim para influenciar a política de maneira positiva, com liberdade de expressão, com arte, que é outra mensagem importante que a Colômbia traz para a gente, né? É possível fazer protesto, é possível brigar, mas é possível também trazer essa coisa da arte como uma forma linda e pacífica, né? De protesto. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos aí. Muchas gracias. Obrigada, Débora. Eu também agradeço a Giné e a Diana, que estão nos acompanhando na tradução do espanhol para o português, e também uma equipe maravilhosa que está atrás desse espaço, que é Sentarte, que está fazendo um trabalho por detrás impressionante. Agradeço muito as nossas convidados, se comunicar a partir dos seus territórios. Você que está no parque, pegando esse sinal da internet pública, e já está aí até o último momento nesse espaço. O Jefferson na rua, a Lana e Vera, que com seu conhecimento, a força do seu território nos compartilham. Também para a terra de Valpés. Agradeço compartilhar esse espaço conosco e agradecer às organizações da Aliança que transmitiram este espaço, como Organização Nacional Indígena da Colômbia, ONIC, a Comunicação dos Povos Indígenas, CONCIP, a produtora audiovisual Sentarte, e toda a equipe que está atrás na parte técnica desta transmissão, a mídia, Comunicação para a Cidadania, que é uma mídia no Brasil que transmite em português, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, COIAB, da qual faz parte Olana, a Federação de Organizações Indígenas do Rio Negro e o meio de comunicação que nos acompanha, que é a Renda Própria, e, claro, a Rede Tecendo Histórias, que é um espaço maravilhoso que a gente compartilha e a partir do qual Débora faz parte. Agradeço por vocês estarem neste espaço, agradeço que vocês se animem e estão sempre nesta conexão com o nosso país, vizinho ao país, Brasil. También Laura, los contactos canales está bien. Niños que con valentía y fuerza en tus corazones, niños que con valentía y fuerza en tus corazones. Ya estamos. Hoy empuñan los corazones, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, al que frente con valor. Son amigos de la paz, al que frente con valor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Olvidada! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Olvidada! ¡Olvidada!
nuevo. Pero, listo. El Aprovecho grupo ya para les compraron. en español mismo intentar. Fue una experiencia muy importante para nosotros en Brasil, creo que para Vera y Alana y para mí también, porque yo soy una viejita que tengo casi 50 años y leí el libro Las venas abiertas de América Latina, no sé si ustedes leyeron esto, y esa idea de los engaños, de los modelos de América Latina es una cosa muy antigua que a veces tengo la sensación que está quedando, no están hablando tanto, ¿no? Brasil tiene sus problemas, es un país muy largo y es muy importante que ustedes puedan entender qué está pasando aquí. Todos indios colombianos, pocos y apilares, todos indios colombianos. Hola, ya, qué pena, ya lo Bueno, no hablé tantas tonterías así, ¿no? Un pantallazo, no lo que quiero. Vale, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Ahora nos pasas el link de YouTube, que yo no lo tengo y quería compartirlo. Sí, sí. Se lo puedes pasar a Diana inclusive. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.